A paz do Senhor, amados irmãos, vamos para a lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. Pastor Adovilson, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Hércules, também a paz seja convosco, a todos os nossos professores que estão sempre conosco, né? E vamos em frente, professores e alunos, né, da Escola Bíblica Dominical, lição 10. Hoje vamos em frente em nome de Jesus. Muito bem, nosso material de apoio, que você faz download através da plataforma de cursos do CETADB, faz o download gratuito, né? Nós vamos falar aí sobre transformação, sonho, escada, anjos, presença de Deus, temor, Betel, coluna, azeite, voto, dízimo e conserto. São termos que estão na lição e que nós trouxemos aí para os irmãos, definições, explicações, detalhamentos a respeito de cada uma dessas palavras. Também tem comentário a respeito do textuário da lição, da leitura bíblica em classe, da palavra-chave transformação e de cada um dos 3 tópicos da lição. Primeiro, um sonho que mudou uma vida, o segundo, as descobertas de Jacó e no terceiro tópico da lição, a coluna de Betel. Ainda uma dinâmica para que seja aplicada o conteúdo da classe, não é? Da aula, a experiência transformadora de Jacó e, por fim, uma bibliografia que nós indicamos para que você consiga adquirir livros, bíblias de estudo, dicionários, enciclopédias, material esse que está disponível para aqueles que quiserem adquirir na biblioteca, na loja, não é? Do CETADB, que também você acessa através da plataforma online.cetadb.com.br, é o endereço. Caso você queira fazer download deste material de apoio, você pode acessar a plataforma online.cetadb.com.br, criar ali o seu perfil, que é gratuito, e fazer download tanto dos slides, esse que nós utilizamos aqui na aula, como também deste material comentado da lição, e isso tudo de forma gratuita, tá joia? Se você tiver dificuldade, aí você tem esse número que está aqui, ó, 43 99960 8886. Esse é o número do meu WhatsApp pessoal, para que você possa solicitar aí um detalhamento e eu passo para ti as informações passo a passo de como você cria o seu perfil e acessa a plataforma para fazer download deste material, tá joia? Vamos lá para a nossa lição de hoje. O texto áureo da lição está em Gênesis capítulo 28, versículo 15, e ele diz: "E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito." Esta promessa de Deus para Jacó, que está aí em Gênesis 28, 15. A verdade prática da lição diz que após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. É fato que aqueles que de fato têm uma experiência com o Senhor têm sempre suas vidas transformadas, porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A leitura bíblica em classe você encontra em Gênesis capítulo 28, os versículos de 10 até o 17 é a nossa leitura bíblica em classe. Obviamente que a gente sempre recomenda aqui para os irmãos lerem, não é, o capítulo todo, para que um contexto imediato seja já traçado. Então, fica fácil aí para você, lendo o capítulo 28 todo. A CPAD está sugerindo, para o devocional desta lição, os hinos 42, também o 292 e ainda o 470. São hinos que estão na nossa harpa cristã e que você pode lançar mão deles para os louvores, não é, da manhã da escola dominical. O objetivo da lição, no tópico primeiro, é enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. No segundo tópico, nós vamos expor as descobertas de Jacó. E por fim, no terceiro tópico, vamos explicar o que era a coluna de Betel. Maravilha! Então aqui fica estabelecido os objetivos da nossa lição de hoje. A lição é a de número 10 e a palavra-chave é transformação. Pastor Adovilson já com a oportunidade para a definição da palavra-chave transformação. Muito bem, como sempre fazemos, nós trazemos a princípio aqui uma definição segundo o dicionário, certo? Da língua portuguesa. Segundo o dicionário Roais da língua portuguesa, transformação é o ato ou o efeito de mudar a forma,
natureza, função ou aparência de algo, do latim transformare. Envolve processos de evolução, substituição de um estado por outro, crescimento ou desenvolvimento, movendo algo para um patamar superior ou diferente. Trouxe aqui ainda a definição no hebraico desta palavra, que significa voltar, retornar ou converter-se. É a palavra-chave para transformação moral e espiritual, indicando uma inversão de rota, ou seja, abandonar o pecado e retornar para Deus. Refere-se, à mudança de mente, indica uma transformação emocional ou de propósito. Uma palavra mais moderna derivada de uma raiz que significa literalmente mudança ou alteração. E no caso desta lição, a transformação de Jacó será o alvo, o objetivo. É uma das narrativas mais profundas da Bíblia sobre a mudança de caráter, representando a transição de um homem baseado em seus próprios esforços, enganador, para alguém dependente de Deus, príncipe. Essa mudança é marcada pela transição de seu nome, de Jacó, suplantador, enganador, para Israel, aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. Ainda trouxe aqui a definição do nome Jacó em hebraico, Yaakov, está associado a Akev, calcanhar, o que tem o sentido metafórico de aquele que agarra o calcanhar, suplantador ou enganador, refletindo seu comportamento no início da sua vida ao tentar superar o seu irmão. O fato é que esta lição vai estar aí em torno da experiência transformadora de Jacó. É bom sempre que o professor retorne lá, olha, Abraão, com a união de Abraão e Sara, vai nascer ali Ismael, depois Isaac, Isaac se une com Rebeca e nasce Esaú e também o nosso querido Jacó, que é o assunto de hoje. Muito bem, irmãos. Lançando mão do comentário bíblico Beacon, você vai verificar ali que a vida dos patriarcas revela não apenas aqui histórias da biografia de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é apenas esse o fato que você vai ao estudar, o comentário de Beacon a respeito dos patriarcas. Mas você vai verificar ali a aplicação da pedagogia de Deus, o Senhor buscando meios para moldar, preparar e ensinar os patriarcas na sua própria vida, na condução da sua vida, enfim. Então, você vai verificar que Deus chama Abraão, Deus chama Isaac, assim como agora também chama Jacó, e a estes faz promessa, reitera promessas, mas ele usou processos pedagógicos para moldar, especialmente aqui nesta lição que vamos estudar, a vida de Jacó. E aqui você percebe, ao estudar a vida de Jacó, uma transformação que não se deu em um evento apenas, a gente trata isso como um evento isolado, não foi isso, mas você percebe uma transformação que foi progressiva. Ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi progressivamente mudando. Então, nós estamos aqui nesta lição nos referindo ao texto, eu até mencionei isso na leitura bíblica em classe, que é Gênesis capítulo 28, sugerindo que os irmãos lessem o capítulo 28, mas a história de Jacó já se inicia no capítulo 25, e do capítulo 25 ao 27, ele é identificado como aquela pessoa que usa de enganação, o enganador. No capítulo 28, que é esse que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar sobre ele como um receptor da revelação. Os capítulos 29 a 31 da narrativa bíblica, você vai observar Deus tratando com Jacó, a respeito do seu caráter, da sua vida. Já no capítulo 32, você vai estudar, vai ler a respeito do quebrantamento de Jacó. Por fim, no capítulo 35, você vai verificar a restauração de Jacó. Então, perceba aí que do capítulo 25 até o 35, você vai ter uma narrativa, história completa do patriarca Jacó. Então, por que eu mencionei isso? Porque você vai verificar que a transformação de alguém na narrativa bíblica não é fruto de
um episódio exclusivo, mas de um processo que durante uma jornada que é conduzida por Deus, essa transformação vai ocorrer. Assim como nas nossas vidas, foi também a exemplo aqui com Jacó, não é isso? Vamos então introduzir aqui a lição de hoje para que os irmãos já possam perceber os desdobramentos que nós teremos nesta que é uma lição bastante importante, não é? Nós lançamos mão do comentário bíblico Bico, lançamos mão da Bíblia de Estudo Pentecostal, da Bíblia do Obreiro, da Bíblia de Estudo Vida Nova, não é? Do comentário de Wiersbe, também a Bíblia de Estudo Palavras-Chave e ainda o dicionário Vine, além de uma referência que nós fazemos aqui, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, material que nós utilizamos para as afirmações dos comentários que faremos, né, nesta lição. Óbvio que tudo isso você faz download gratuito na plataforma do CETADB para ter os seus estudos aí, poder acompanhar, não é? Na lição anterior, e aí nós estamos nos referindo à lição de número 9, nós estudamos a respeito do relacionamento problemático entre Esaú e Jacó, porque de fato era conflituoso, não é? A ponto de Esaú planejar matar Jacó, que depois do episódio que resultou ali na perda da bênção, não é, seria após a morte de Isaque. Esaú deveria naturalmente ser o herdeiro da bênção, mas Jacó usou ali de subterfúgios, ajudado pela sua mãe, para, vamos colocar assim, roubar a bênção que era de Esaú, não é? Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca, percebendo a situação, ela e Isaque, né, aconselharam Jacó que fosse embora para a casa de Labão, o seu tio, em Harã. Jacó então tornou-se um fugitivo e a partir daí saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus se revelou a ele num sonho, e este sonho foi um start, não é? Um fator desencadeador da mudança de vida de Jacó. E é o que nós vamos estudar agora, já com o pastor Adolvilson, no tópico primeiro da lição, um sonho que mudou uma vida. Tem a sua Bíblia em mão, tem aí também a revista, caso você queira acompanhar pela revista, os comentários que estaremos apresentando agora a respeito desta lição. Desejamos, é claro, que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs e os inspire a fazerem sempre mais e melhor para o Senhor. Vamos lá, pastor Adolvilson. Vamos lá, o tópico 1 e o subponto 1, não é? Lembrando os irmãos que aqui nós vemos a atitude de Deus sempre a primeira, não é? Lembra lá no Antigo Testamento, Gênesis, aonde está Adão? Então a atitude primeira é de Deus com relação ao homem, e aqui nós estamos vendo aí também Deus renovando a aliança aí com o Jacó. Veja bem, uma escada que tocava o céu. Durante a sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho. Veja bem, queridos, não está aí na lição, mas eu trouxe aqui Gênesis 28, 10. Esse ocorrido, nós vamos perceber que está ocorrendo durante a fuga de Jacó, que seria perseguido aí por Esaú, não é? Esaú falou, vou matar esse camarada porque ele tomou posse daquilo que era meu. Então ele está em fuga, Jacó. Gênesis 28, 10 diz assim, partiu, pois, Jacó de Bérseba e se foi em direção a Harã. Então vai ser na trajetória, né, nesse tempo de fuga entre Bérseba e Harã que aconteceu este sonho. Vamos ver o outro parágrafo. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós encontramos isso, temos a referência aí, Gênesis 28 e 12. Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, eu trouxe aqui um adendo sobre este versículo. Este momento que nós lemos aqui simboliza a conexão entre Deus e a humanidade, garantindo a Jacó, mesmo em sua fuga, a presença divina, proteção e a continuidade das promessas feitas a Abraão teriam o seu cumprimento.
Então veja bem que nós dependemos de Deus para tudo, que se dependesse somente de Jacó, ele ia continuar em fuga, mas Deus sempre interferindo, né, na história para cumprir os seus propósitos. Veja bem o quarto parágrafo, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eu trouxe aqui, antes de lermos esse texto, aos Hebreus capítulo 1, temos uma curiosidade aí. Aos Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 14, está falando especificamente de anjos. Então veja bem, e nós entendemos quando o escritor aos Hebreus, qual foi o momento que ele escreveu, qual era o contexto religioso da época. Hebreus foi escrito para judeus que se converteram ao cristianismo, porém, em dado momento, eles queriam retroceder. Aí o escritor aos Hebreus, ele escreve, não retrocedam. Jesus agora ele é maior que Moisés, é maior que Arão e também maior que os anjos. Então eles começam escrevendo aí aos Hebreus, do capítulo 1, do versículo 1 ao 14, sobre anjos. Mas o que eu quero trazer aqui? Olha o versículo 7. Ora, quanto aos anjos diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Não poucas vezes, pastor, eu ouvi falar que os pregadores eram labaredas de fogo, que está escrito aqui. Mas não é isso que está dizendo o texto. Labareda de fogo em Hebreus 1,7 indica que os anjos são servos celestiais de alta intensidade que se movem com rapidez do vento e a força do fogo para cumprir as ordens do Filho. Portanto, labareda de fogo não se aplica a pregadores, a ministros da palavra, sim aos anjos. Então, no capítulo 1, versículo 1 ao 14, está se referindo aos anjos. Nós temos uma referência nesse slide, Hebreus 1,14, que diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão herdar a salvação? Claro, está falando aqui dos anjos, cremos nos anjos. Agora, eu quero deixar aqui também um adendo. Segundo a Bíblia Sagrada, o que nós temos registrado, não existe anjo da guarda. É um outro assunto que nós precisaríamos de tempo. Ou seja, cada um tem um anjo específico. Nós não encontramos apoio bíblico para que isso possamos afirmar isto, tá? É um outro assunto, eu creio que quando chegar a hora nós estaremos falando sobre isto. Agora, veja bem, eles trabalham para aqueles que confiam em Deus, sob as ordens de Deus. O último parágrafo diz lá, nas Escrituras Sagradas vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. Eu trouxe aqui um adendo, nesta lição Jacó e seu sonho, Jacó teve o seu sonho, dessa escada. José, filho de Jacó, sonhou com o seu futuro, não é? Também, lá em Gênesis 37. Faraó teve sonhos, interpretados por José, lá em Gênesis 41. José, noivo de Maria, foi avisado por um anjo em sonho, Mateus 1,20. Então, a Bíblia Sagrada, eu trouxe um adendo aqui, registra diversos momentos em que Deus utilizou sonhos como um canal de comunicação direta, né, a alerta, a revelação de planos futuros ou direção para os seus servos e às vezes até para descrente. E nós vemos aqui, falou através de sonhos. Não é? O outro slide ainda continua, uma escada que tocava o céu. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la. Comentamos sobre isso, porque nela foi gerado, que foi gerado era do Espírito Santo, Mateus aí, do 1,19 ao 20. Né? Agora, veja bem, depois uma escada que tocava o céu. Também trouxe aqui um adendo sobre isto. A escada do sonho de Jacó, em Gênesis 28, representa uma comunicação da aliança entre Deus e a humanidade. Teologicamente, ela simboliza Jesus Cristo, o único mediador que une o céu e a terra, confirmando a presença de Deus, proteção e a promessa de bênção a Jacó e aos seus descendentes. Muitas figuras do Antigo Testamento, muito simples, representam aí o nosso Jesus, não é?
Veja bem esse parágrafo. Segundo Números 12:6, o Senhor revela-se em visões, sonhos aos seus profetas. Deus deseja falar e fazer algo na vida de Jacó. Veja bem, queridos, sonhos, né? Deus usa, eu trouxe um adendo aqui ainda sobre isso, Deus usa o estado de sono para comunicar sua vontade, alertar, dirigir ou revelar o futuro. Deus utiliza esses meios para revelar a sua justiça, amor e planos, agindo de forma sobrenatural para guiar o seu povo. Ainda trouxe aqui algo extra lição. A afirmação de que Deus fala através de sonhos e visões para comunicar suas verdades é sólida biblicamente, sendo um meio sobrenatural utilizado para contornar a resistência consciente do ser humano e transmitir revelações específicas. E temos um texto aqui que vai direto sobre isto. O principal texto bíblico que fundamenta esta afirmação, Jó 33, do 14 ao 18. Olha o 14. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Nós temos aqui na Nova Versão Transformadora, Jó 33. Agora o 15 fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dorme em suas camas. 16, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. 17, para fazê-los desistir das más ações, para livrá-los do orgulho. E o 18, desvia a alma deles da cova e a vida da espada. Portanto, é comum nós lermos aí no Antigo Testamento Deus falando através de visões e sonhos. Hoje não é diferente. Deus continua falando em sonhos. O fato é que, infelizmente, muitos sonham coisas que não devem. Nós tínhamos um irmão aqui que ele vivia sonhando, e sonhava demais, não é? E ele ia para a igreja, o pastor, qual é a interpretação disso? Toda vez ele tinha um sonho. Daí eu falava, vai ter que chamar José aí para interpretar este sonho aí, então tem que ter equilíbrio até nessa área também. Muito bem, Deus pode usar meios extraordinários, né, para falar conosco, mas a sua palavra continua sendo Aleluia. O padrão final. Porque, como diz o pastor Adovils, às vezes o indivíduo abusa um pouquinho na hora da janta, aí dorme de barriga cheia, e é explicado, né, cientificamente que se você dorme de barriga cheia, a probabilidade de ter sonhos é maior. E aí, meu irmão, aí a turma sonha umas bobagens e acha que toda bobagem que sonha é espiritual, né? Aqui nós estamos tratando de algo específico. Tanto que no material de apoio, nós acrescentamos ali para ti um estudo sobre sonho, sobre a simbologia da escada, porque essa escada é uma tipologia de Cristo. Exato. Não é? O meio de ligação entre o céu e a terra é única e exclusivamente feito através de Jesus, mas também deixamos ali um estudo sobre os anjos. Isso referente a este primeiro tópico, porque nós não estamos sozinhos. O texto de Hebreus, capítulo 1, ele revela que nós temos uma assistência espiritual invisível prestada pelos anjos. Mas, como já disse o pastor Adovils, não é o caso da doutrina católica que se refere a um anjo da guarda que nos acompanha o tempo todo. A Bíblia diz, na verdade, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, mas não que tenhamos um anjo específico ao nosso lado ali, cuidando, né, da nossa vida o tempo todo. Vamos avançar aqui? O subponto 2 da lição, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Neste sonho, que é o sonho da escada, né, que ele dormindo teve essa visão, ele não viu somente anjos, mas Deus se apresentou a ele no topo dessa escada. Então o Senhor falou com Jacó de modo semelhante como aquele que havia falado anteriormente com Isaac. Não é? O Eterno, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, fala a respeito do seu pacto, aquele que havia feito com Abraão e com Isaac, prometendo que daria a Jacó a terra, aquela mesma porção de terra onde ele estava deitado. Aquela terra seria dele e da sua descendência. O texto aí da sua lição diz que certamente Jacó estava temeroso
ao ter de deixar a sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Neste fato, então, o Senhor ainda no sonho consola o Jacó, dizendo que estaria com ele, que o guardaria de todo o perigo. Então nós temos aqui, irmãos, neste sonho de Jacó, uma teofania. Já tratamos a respeito de teofania quando estudamos a lição, se eu não estou errado, a de número 8. Inclusive está amplamente definido também no material de apoio. A teofania é uma manifestação de Deus, não é? Com expressão, com figura de seres humanos, para que fique fácil essa interlocução com o ser humano. Deus, então, nesta teofania agora, da escada, se revela e ele se identifica para o Jacó. E você vai perceber no texto de Gênesis 28, versículo 13, que ele, ao se revelar a Jacó, ele faz aqui a sua identificação bem precisa, porque o texto diz assim, ó, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Então, o próprio Deus se manifestou ali e já se identificou. Sou o Deus de Abraão. Por que o Deus de Abraão? Porque Abraão era a origem da promessa. Foi para quem, primeiramente, Deus fez a promessa. Aí depois ele se refere a Isaque, porque em Isaque que a promessa teve continuidade. Originou-se em Abraão, continuou em Isaque e agora Deus estava incluindo Jacó nesta experiência. Então, nesta identificação, você percebe né, esta manifestação teofânica do Senhor para o próprio Jacó. Deus ainda, neste momento, não está se apresentando a ele como o seu Deus, do tipo assim, não está dizendo ao Deus de Abraão, de Isaque, o seu Deus, porque neste momento Deus estava usando da sua pedagogia, conforme nós já iniciamos nos comentários introdutórios, para transformar a vida de Jacó, para que ele de fato pudesse ser identificado como um servo de Deus. Porque, infelizmente, nós temos muita gente hoje que usa o nome de Deus, fala que é servo de Deus, mas é um sem vergonha de marré-marré, não é? Essa é a realidade que nós estamos enfrentando nos nossos dias, inclusive no ministério. Mas Jacó estava no processo de transformação. Por isso, Deus se revela a ele e já coloca para ele, olha, eu sou o Deus do seu avô, assim como também sou o Deus de seu pai. É como que dizendo, agora eu também quero ser o seu Deus. E esta palavra, meus irmãos, ela também tem o seu desdobramento sobre a nossa vida, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele também quer ser entronizado nas nossas vidas, não é? Óbvio que nós precisamos dar lugar para que o Espírito Santo de Deus promova as mudanças que são necessárias. Agora, falando a respeito do sonho que ele teve aí, Números capítulo 12, versículo de número 6, também nós temos uma palavra bastante orientadora, porque o texto fala que é em sonhos que eu falarei com ele. Eu vou pegar aqui para ler esse texto, porque no comentário eu deixei apenas a porção que se refere, não é, a essa indicação do sonho. Mas vamos lá. Aqui. Pronto. 12, versículo 6, a Bíblia diz exatamente assim. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Deus aqui está se utilizando, né, deste mecanismo do sonho para que esta função específica, no caso aqui, a revelação da sua vontade, pudesse ser dirigida ao Jacó e, nesse sentido, então, dando para ele direcionamento da sua vida, mas também consolação, porque este sonho que Jacó teve, ele possuiu também essa característica. Então, nós podemos aqui tomar como um exemplo a respeito dos sonhos, o sonho que o José teve e que está narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 1 e no versículo de número 20, do Evangelho de Mateus.
Eu vou chegar nele aqui, já cheguei no Miqueias, mas vamos chegar lá. O Mateus capítulo 1 e o versículo de número 20, a Bíblia diz da seguinte forma, olha só. 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, foi num sonho que Deus orientou o José, após Maria se apresentar grávida, sem que ele estivesse em conjunção carnal, a que ele se mantivesse, não é, com Maria, ou mantivesse o seu voto ali e se casasse com ela. Veja que Jacó não está em fuga, com medo e em território desconhecido. Deus responde, não com o juízo imediato, mas com a sua presença, com a manifestação da sua palavra e ainda reiterando promessas, as quais certamente Jacó sabia, porque no seu relacionamento familiar ali, ele certamente tinha informação de que Isaque, seu pai, tinha recebido a promessa que anteriormente o seu avô também já havia sido alvo. Deus, então, aqui ele está não só se revelando a Jacó, mas também já apontando um caminho de correção para a vida dele, para que ele pudesse ser o agente da sequência desta promessa de Deus. A base, meus irmãos, da transformação de Jacó é exatamente a presença de Deus com ele. Ninguém vai ter mudança, transformação de vida, se Deus não estiver com o tal, com a pessoa, com o indivíduo. Veja o texto de Gênesis, capítulo de número 28, e o versículo de número 15, ele traz clareza a respeito disso. Eu acho que esta palavra de Deus aqui para o Jacó, ela é bastante esclarecedora, porque Deus fala que vai estar com ele. Eu acho que alguém ter diretamente de Deus a promessa de que Deus vai estar ao seu lado é algo de fato não só encorajador, mas também confortador. Deixa eu pegar aqui, está difícil de folhear a página, que a minha mão está ressecada, mas o texto do versículo 15 de Gênesis 28 diz: Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha só, esse é o texto áureo da lição. Você vai observar então que Deus está aqui fazendo uma promessa da sua presença estar com ele. É mais ou menos aquilo que Jesus falou para os discípulos e consequentemente para cada um de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a promessa da presença do Senhor com Jacó, assim como esta promessa é também sobre as nossas vidas, deve ser por si só um fator consolador. Temos o Senhor ao nosso lado e o nosso Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Com isso devemos estar então reconfortados e prontos para realizar a sua obra, pastor Adovilson. Vamos lá. É o tópico 1 e o subponto 3, as promessas de Deus a Jacó. Na mesa é o último slide desse primeiro tópico. Deus revelou-se a Jacó em sonhos, já vimos isso, e lhe fez promessas. Primeiro, prometeu dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado naquela noite sombria, 28:13, diz lá, por cima dela estava o Senhor que disse, da escada, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Eu fico imaginando ali, está escrito noite sombria, mas por quê? Devido à condição emocional, não é? De Jacó, devia estar preocupadíssimo. Com certeza. Abandonou a casa com seus... O que vai ser de mim, da minha família, né? E ele estava aí usando como travesseiro uma rocha. Eu creio que talvez na casa lá ele tinha um travesseiro de pena de ganso. E agora estava deitado ali, desta maneira, em cima de pedras, e eu creio que se achando aí um derrotado. Mas é nesses momentos que Deus aí se manifesta. Um adendo sobre Gênesis 28:13, mostra que Deus revelou a Jacó no topo da escada, né?
lá em Betel, confirmando a aliança feita com Abraão e Isaque. Ou seja, as promessas de Deus não caem por terra, né? Abraão vai, Isaque vai, agora Jacó, agora é contigo. E Jacó foi também, mas Deus cumpre a sua promessa até os dias de hoje. Deus reafirma a promessa de terra, descendência e proteção, posicionando-se como Deus pessoal de Jacó e garantindo que ele não estaria sozinho, mesmo fugindo. Que garantia melhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que depois desse sonho houve aí um ânimo, né? Um ânimo, a restauração da esperança em Jacó. Olha o outro parágrafo. Depois prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente e ao oriente, do norte ao sul. Em seguida, repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque. Veja aí o que está escrito no versículo 14 de Gênesis 28, a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, por meio de ti, a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu leio isso aí, eu já lembro de Jesus Cristo, porque através de Jesus nós alcançamos estas bênçãos. Glória a né? Deus. Em Gênesis 28, 14, confirma a aliança abrâmica a Jacó, prometendo uma descendência inumerável como o pó da terra, expansão geográfica e que através da linhagem todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa garante a presença, proteção e cumprimento dos planos de Deus na vida de Jacó e sua posteridade. Ou seja, o temer o quê? Deus prometeu, ele vai cumprir. E o último texto que eu quero ler é esse que o pastor acaba de ler, ainda esta promessa, eis que estou contigo, lá no versículo 15 de Gênesis 28, estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei, até que haja cumprido aquilo em que tenho falado, lembrando que ele está aí a caminho de Berseba para Harã, ou Harã, como queiram, aproximadamente 800 a 1.000 quilômetros de distância. Nesta trajetória, ele recebe aí a renovação da promessa. No material de apoio, eu deixei pontuado, né? As promessas de Deus para Jacó, ela tem, primeiro, o aspecto territorial, porque ele diz, esta terra te darei. Depois o aspecto da multiplicação, como o pó da terra. O dicionário Vine tem uma definição a respeito disso, que indica a abundância incalculável, porque é incontável, pó da terra, incontável, expansivo e progressivo. Essa seria a maneira como Deus multiplicaria a geração de Jacó. Também a promessa é missional, porque ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, assim como já havia dito anteriormente para Abraão e também a Isaque, não é? Ainda a promessa tem um quarto aspecto, de presença e proteção, porque diz, te guardarei e não te deixarei. Ainda tem a promessa de retorno, te farei retornar a esta terra. E, por fim, a promessa de cumprimento final, até que te haja feito o que te tenho dito. Ou seja, Deus não abandona nenhum processo pela metade, ele vai até o seu cumprimento final. Concluindo, irmãos, esse tópico primeiro da lição, o sonho aqui representa o início de uma transformação que pode ser destacado em 3 níveis. Espiritual, porque a partir daqui Jacó passou a reconhecer a presença de Deus. Também ainda um nível teológico, porque representa e compreende a aliança de Deus com um povo, e ainda existencial, porque a partir daqui a sua vida passa de fato a ser conduzida por Deus. Então Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. Esta é a síntese do tópico primeiro desta lição. Nós já voltaremos, você fique atento, fique ligado, porque ainda tem muito para nós podermos estudar nesta lição. Com certeza será uma grande bênção. Já voltamos.
Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, tópico 2 da lição, as descobertas de Jacó. Como você já pode perceber, nós tratamos o tópico 1 a respeito do sonho, a maneira como Deus se revelou a Jacó e fez a ele promessas. Agora vamos para as descobertas, porque se Deus se revelou a ele, certamente tem aí descobertas que ele fez desta experiência marcante na sua vida. Pastor Adolvilson. O tópico 2, o subponto 1, Jacó descobriu a presença de Deus. Veja bem, depois de despertar de seu sono, Jacó disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. É interessante que eu estava agora percebendo aqui, me veio à mente, pastor, que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não precisou de intérprete de sonho. Ele mesmo já conseguiu entender tudo, não foi como Nabucodonosor que precisou de Daniel para interpretar o sonho. Então, ele tinha intimidade com Deus e Deus tinha um projeto na vida dele. Então ele mesmo já conseguiu entender a mensagem deste sonho. Olha o que está aí em 28:16, né? Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Trouxe um adendo sobre isso, é um dos momentos mais marcantes da sua jornada espiritual, ocorrendo logo após um sonho, onde viu uma escada que ligava à terra e ao céu. Nós temos aí a onipresença de Deus no deserto. Jacó estava fugindo de Esaú, solitário e dormindo em um lugar desolado no deserto, usando uma pedra como travesseiro. Ele aprendeu que Deus não está limitado a um tempo ou a casa de seus pais. Deus está presente mesmo nos momentos de fuga, solidão e medo. Aliás, é nesse momento que ele se manifesta, não é? Agora, veja bem, o não saber humano também. Jacó reconheceu que, embora Deus estivesse lá, ele estava insensível à presença divina, até ter um encontro. A frase destaca a ignorância humana na proximidade de Deus, muitas vezes devido à nossa correria, pecados ou falta de fé. O fato é que Deus está conosco até a consumação dos séculos, promessa dele ali em Mateus 28 e 20, por ali, né? Agora, veja bem, temos aqui agora a conversão de Jacó e o temor que veio sobre ele. Ao acordar, o medo se transformou em reverência. Ele chama o lugar de temível, e a casa de Deus, Betel. A presença de Deus transforma um lugar comum em um lugar sagrado, Betel. Jesus como a escada, temos aí esta colocação que já comentamos também. No Novo Testamento, Jesus se aplica à visão de Jacó, lá em João 1,51, mostrando que ele é a escada que liga o céu e a terra, permitindo o acesso direto a Deus. Olha João 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou João, capítulo 1, versículo 51. Acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, comprovando que a escada aí simboliza o nosso Jesus. Eu trouxe aqui um adendo ainda sobre João 1,51. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Encerra o chamado dos primeiros discípulos, no contexto, né? Jesus usa a metáfora da escada de Jacó, Gênesis 28, para se revelar como a ponte definitiva entre o céu e a terra, indicando que ele é o acesso a Deus. Aliás, vamos melhorar isto, o único acesso a Deus. Vamos ler o segundo e o terceiro parágrafo. Ele estava vivendo
um dos piores momentos da vida, Jacó, né? Fugindo do seu lar em direção à casa do seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é neste momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho, assim como também nós não estamos. Olha o último parágrafo, isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Jó 42, versículo 5. Com os ouvidos eu ouvia falar, palavras de Jó, ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Sabe que é isso, experiência com Deus? Trouxe aqui um adendo. Jó conhecia a Deus por tradição, ouvir falar, e muita gente hoje, aplicação para hoje, para a igreja odierna, muita gente ouviu falar, mas não tem experiência com Deus. Mas, ouviu falar, mas o sofrimento trouxeram um conhecimento direto. Meus olhos te veem. E eu trouxe aqui o sofrimento de Jó. Não foi para destruí-lo, mas um meio de provar sua fidelidade e finalmente proporcionar um encontro transformador com o Criador. Novamente, aí a atitude de Deus com relação ao homem. Nessa lição, a atitude de Deus com relação a Jacó. O que estamos lendo, a atitude de Deus com relação também a Jó. Jó 42:5 é baseado na experiência direta e na relação pessoal, e não apenas no saber intelectual sobre Deus. Jó mesmo, no meio das cinzas e da dor física, tem os olhos da fé abertos para a grandeza divina, concluindo que o encontro com Deus é superior a qualquer resposta teológica sobre o porquê do sofrimento. Agora, queridos, nós precisamos ter experiências com Deus. Muitas pessoas que estão arroladas como membros das igrejas, elas entram e saem, participam dos cultos, enfim, mas não têm a experiência com Deus. Quando a pessoa tem a experiência com Deus, ele é transformado, né, pastor, com relação ao assunto desta lição. Então, muitos precisam, começando pelo quê? Pelo batismo no Espírito Santo, que é algo sobrenatural. Precisamos ter experiência com Deus para não vivermos ouvindo só experiências dos outros aí. Olha, a questão de descobrir a presença de Deus é algo que você percebe quando você está, por exemplo, em um culto. Você está na igreja e ali estão pessoas, vamos colocar aí uma quantidade, 50 pessoas, e tem um grupo dessas 50 pessoas que você percebe que estão quebrantados. E tem outro grupo que, como eu vi numa igreja recentemente, o culto acontecendo, pessoas estavam chorando no culto e outros estavam jogando no celular. Não é? Jogando no celular na hora do culto. Então, obviamente que esse tal não tem a percepção da presença de Deus. Falta-lhe a percepção. Não que Deus não esteja, porque Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora no estúdio do CETAD, enquanto nós estamos gravando esta pré-aula. E Ele está com você, que certamente vai assistir essa aula em um dia, que não é o dia hoje onde nós estamos gravando. Ele está com você aí, porque a presença dele é fato, ele é onipresente. Qual é a questão? É a percepção que nós temos. Então, quando você, no material de apoio tem aí um comentário a respeito da presença de Deus, mas a teologia sistemática de Stanley Horton, ele define exatamente isso, Deus é onipresente, mas a sua presença manifesta, ela é uma experiência de alguém. No caso aqui, foi a experiência de Jacó. Né? Em outros momentos, é a sua própria experiência. Ainda que Deus esteja presente, há pessoas que não percebam. Então, quando alguém está em dificuldade, o que é normal de nós falarmos para a pessoa? Fica firme com Deus, porque Deus vai te ajudar, a presença dele é contigo. E às vezes a pessoa, por causa do momento que está vivendo, não tem a percepção, assim como Jacó. Não é? Ele diz, na verdade, este lugar, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Não sabia por quê? Porque ele não teve essa percepção. O texto hebraico, que é lo yadat, ele enfatiza uma descoberta tardia, ou seja, uma ignorância espiritual anterior. Ele sonhou e quando ele acorda do sonho, ele tem esta percepção. Ou seja, não quer dizer que Deus não estivesse ali antes, Deus estava ali,
É que só depois que ele teve o sonho, não é, da escada, é que ao acordar ele teve esta percepção mudada. Então, não é a ausência de Deus, é na verdade uma necessidade de mudar a percepção. Deus pode estar presente mesmo quando o homem não tem consciência disso. Às vezes o indivíduo está sofrendo alguma situação da vida, assim como Jacó estava passando um momento bem difícil, complicado, né, da sua vida, e não tem essa percepção. Mas nós precisamos entender que mesmo que não tenhamos a consciência de que Deus está presente, o fato é que Ele está verdadeiramente, né? Stanley Horton ainda comenta na sua teologia sistemática que a presença de Deus é transformadora, não é? A presença de Deus ali não é apenas um fator gerador de doutrina para a nossa vida, para a nossa existência, mas é de fato uma identificação de experiência com o Senhor. Vamos então? Jacó descobriu a casa de Deus. Uma das descobertas dele foi a presença de Deus. Agora ele está descobrindo a casa de Deus, porque o lugar onde ele estava, não é? Casa de Deus, que é o significado da palavra Betel, não é? Ele diz assim, irmãos, no texto de Gênesis 28, 17, quão terrível, olha só, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então alguém vai dizer, mas como que ele pode dizer que é terrível o lugar onde é a casa de Deus? Terrível não é no sentido negativo e nem pejorativo do termo, né? O hebraico yarê significa reverência profunda, assombro diante do sagrado, e ainda também significa consciência da santidade divina. Por sua vez, o dicionário bíblico Wycliffe traz como temor, uma das definições, o início da verdadeira vida espiritual de alguém. Desde então, esse terrível tem essa característica. No material de apoio, está bem definido ali a respeito do temor, não é? Que é esse texto que está traduzido por terrível, e também a respeito de Betel. Temor, que é o terrível aí do texto bíblico, é uma reverência profunda diante do sagrado, diante de Deus. Não significa um medo destrutivo, mas o reconhecimento da santidade divina. Fazendo referência novamente ao dicionário bíblico Wycliffe, que se reporta a Provérbios 9 e 10, onde diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos uma base aqui para a nossa espiritualidade cristã e bíblica. É uma resposta correta à revelação divina. Quem tem experiência com Deus passa a refletir de uma forma bem objetiva este temor respeitoso. Não é o medo, né, de juízo, o medo de ser barrado de alguma bênção, nada disso. É aquela questão de um relacionamento respeitoso que o indivíduo passa a ter com o Senhor. Ou seja, sem temor não há uma verdadeira transformação espiritual. O Jacó, conforme você vai observar aí na sua lição, ele ficou impactado com o sonho que teve, com a revelação que ele teve de Deus e da sua presença naquele lugar ali onde ele exclama o registro que está em Gênesis 28, 17, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta experiência que ele teve foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio a esta escuridão, não é? Ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando ali o processo de transformação na vida do patriarca Jacó. Haveria, de fato, uma mudança em sua vida, e essa mudança seria de dentro para fora. Jacó, ele transforma esse lugar comum, não é, em um lugar sagrado. Antes era apenas um espaço de terra, um campo aberto. Depois da sua experiência com Deus, depois desse sonho revelador de Deus, passa a ser Betel, que significa casa de Deus. Nome dado por Jacó a este lugar, onde ele teve
uma revelação divina. Todo crente precisa ter na sua vida um lugar, não é? Aqui, conforme a experiência de Jacó, ele utilizou o Betel, então todo crente precisa ter um Betel na sua vida, ou seja, um momento real de encontro com Deus, e esse encontro que vai redefinir toda a sua vida. A casa de Deus aqui não é um templo físico ou um edifício, um prédio religioso, é na verdade um ponto de encontro, onde Deus e o homem, um espaço de revelação e um marco espiritual. Certamente, quem é crente de fato, não é? E me desculpe de me referir dessa forma, crente de fato, porque é uma expressão que nem deveria existir, porque o crente tem que ser de fato, não é? Mas, infelizmente, na prática da vida cristã, a gente percebe que há crentes nominais. Então, aquele que é crente de fato, em algum momento da sua vida teve o seu Betel, não é? O lugar de encontro com Deus. Aqui nós vemos, irmãos, um princípio teológico, um princípio de vida. O lugar, pelo lugar, não é sagrado por natureza. Ele passa a ser sagrado apenas se ali ocorreu a manifestação de Deus. O comentário bíblico, Bicon, refere-se a Betel e diz que torna-se um dos principais centros espirituais da história de Israel. Aqui, em Betel, ocorre uma transformação profunda de indiferença, perceba isso, de indiferença para relevância, porque antes ele nem fazia ideia de que Deus estava ali, agora ele passa a agir de forma reverente. Ainda falando até este ponto, Jacó vivia da superficialidade da sua experiência, da sua vivência com Deus. Agora ele passa a ter uma consciência espiritual, porque ele exatamente passa a perceber que está diante de um Deus que é santo, que é todo-poderoso. Pastor Adovilson. Muito bem, o tópico 2, nós vimos aí no subponto 1 que Jacó descobriu a presença de Deus. No subtópico 2, que o pastor acaba de comentar, Jacó descobriu a casa de Deus. E agora, Jacó descobriu a porta dos céus, no tópico 2, e o subponto 3. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Claro, né? Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Aí, em João capítulo 10, verso 9. E eu trouxe aqui um adendo sobre esse versículo. A declaração de Jesus em 10, 9 de João, eu sou a porta, estabelece-o como o único meio exclusivo de salvação e acesso a Deus. Entrar por ele significa salvar-se-á. Liberdade espiritual, entrará e sairá. E provisão abundante para a alma, achará pastagens. Está aí a discriminação desse versículo, diferenciando-se dos falsos líderes. Lembrando que João 10, capítulo 10, do versículo 1 até o 21, está falando ali dos maus obreiros, dos mercenários, dos pastores falsos, né? Todo o contexto ali está, aliás, João 10, 10 diz lá que o ladrão, não é? É isso mesmo? Diz lá que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Lembrando que aqui está se referindo aos falsos obreiros, aos falsos pastores, aos mercenários. Claro que o diabo está trabalhando aí através dessa raça que está por aí, inclusive nos dias de hoje. Ainda sobre esse versículo, Jesus afirma que não há outro caminho para o aprisco de Deus, salvação, senão através dele. João 14, 6 e Atos 4, 12. Ele é o acesso legítimo, contrastando com ladrões e salteadores que tentam outros meios. Olha o último parágrafo. Hoje, não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado, santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Aí trago um adendo. Jesus é o único caminho para Deus. Baseia-se em João 14, 6, onde ele declara ser o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que conduz à verdade. Andando na verdade, teremos vida, excluindo outras alternativas para a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade,
oferecendo vida eterna e reconciliação através de sua morte e ressurreição. Então Jacó descobriu a porta dos céus. É interessante que quando nós pregamos no Antigo Testamento, pastor, nós temos que fechar no Novo. Com certeza. Sempre está se referindo a Jesus Cristo, Jesus, aí a escada, Jesus é a única porta para se achegar a Deus. Jacó descobriu a presença de Deus, ele descobriu a presença de Deus e a porta dos céus. Eita, maravilha! Esse é o fechamento, não é, do tópico segundo. Após o encontro que Jacó teve com Deus em Betel, ele teve a sua vida transformada de uma religiosidade herdada para uma experiência pessoal com Deus. E aí ele descobriu a realidade da presença divina, da sua santidade, Aleluia. porque o nosso Deus é santo, que se manifestou, e por isso ainda uma experiência de um acesso espiritual até o céu, não é? Isso passando pela porta que é Jesus Cristo. Depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó fez essas descobertas que nós acabamos de narrar aqui. Vamos fazer mais este intervalo, o último desta pré-aula, e na sequência vamos retornar com o tópico terceiro da lição. Fique atento, nós já voltamos. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja, implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, meus irmãos, a coluna de Betel. Ele teve ali uma experiência com Deus e ele edificou, não é? No tópico primeiro vimos ele tendo a revelação de Deus. No tópico segundo, o discernimento espiritual que ele passou a ter, a mudança de percepção. E agora vamos verificar que, respondendo de forma prática e visível à experiência com Deus, ele edificou ali uma coluna. A verdadeira transformação, ela não termina na experiência, mas ela se manifesta em atitudes concretas, compromissos assumidos e ainda mudança de direção. Betel não representou na vida de Jacó tão somente um lugar de revelação, se tornou, na verdade, na vida dele, um marco de decisão espiritual. Mudou, transformou de fato a sua vida. Pastor Adolvilson, vamos lá? Uma pedra que virou coluna. Vamos lá. É o tópico 3, subponto 1. Vamos ler aqui alguns textos cheios de fé e de entusiasmo, claro, depois do encontro com Deus, a transformação, né? Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, né? Plena de sentido e devoção sincera. Veja bem o outro parágrafo. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que lhe proporcionara, demonstrando seu amor, seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Depois desse texto aí, irmãos, de Gênesis 28 e 18, vamos ler. Jacó levantou de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna e derramou-lhe azeite em cima. Trouxe um adendo sobre isso. Abraão e Isaque levantaram altares de pedra a Deus, principalmente como um ato de adoração, consagração e memorização de encontros com manifestações de Deus. Altares eram locais de transação entre o humano e o divino,
marcando momentos decisivos na trajetória de fé dos patriarcas, né? Lembrando que eram pedras não lavradas, nós estudamos aulas anteriores, não usavam buril, eram pedras, o jeito que estava na natureza eles montavam, né? Porque os altares de Deus, de pagão, dos deuses criados pelo imaginário humano, eram bem trabalhados, eram templos enormes, bem cunhados. O templo de Deus era, com relação a Deus, a esses altares, era simples, eram pedras que se juntavam e ali faziam um memorial, lembrando de algo bom que Deus fez para os seus servos, no caso aqui, Jacó, não é? Com relação a 28:18, narra o despertar de Jacó após sonhar com a escada para o céu. Ele ergue a pedra que serviu de travesseiro como coluna, ungindo com azeite para marcar o local como Betel, casa de Deus. Este ato simboliza consagração, gratidão e a formalização de sua aliança com Deus, reconhecendo a sua promessa. Eu creio que até aqui, pastor Jacques, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. E agora ele fala, é o meu Deus. Aleluia. É uma experiência que ele teve com Deus, né? Olha o quarto parágrafo, né? Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar de, antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Está lá no finalzinho. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Depois desses parágrafos, aí eu trouxe aqui, ó, o nome Betel, casa de Deus. Jacó muda o nome do lugar de Luz, que pode significar separação ou vigília, nesse local que ele estava, não é? Luz, para Betel. Para Betel, não é? Casa, Bet, casa, e El, Deus, o Deus Todo-Poderoso, significando Betel. Betel significa literalmente a casa de Deus. Que mudança tremenda houve na vida deste homem com a manifestação de Deus. A presença de Deus não redefiniu apenas a vida do Jacó, mas até o lugar, que era um lugar simples, né? Um lugar comum, luz, passou a ser casa de Deus. Casa de Deus. Betel. Amém. Que maravilha. E deve ser assim, meus irmãos, na nossa vida, não é? Não obstante Jesus ter dito que a árvore boa produz frutos bons. E também ele disse que é pelos frutos que se conhece alguém, não é? Então, acho que Jacó mostrou aí frutos dignos de arrependimento, não é? De uma vida transformada, e não pode ser diferente. A respeito deste tópico terceiro da lição, nós trouxemos comentário a respeito de azeite e a respeito de voto, além também de coluna, não é? Tem aí detalhamentos. A respeito de azeite, irmãos, se você desejar, mande uma mensagem de WhatsApp para mim, 43 99960 8886, e eu vou mandar para ti um estudo a respeito de ungir com azeite, porque muita gente, não é? Muito crente, muito obreiro, pega azeite e sai ungindo de tudo. Analisaram. Carro, documentos, porta, e por aí vai. Não é? Então, nós temos um estudo a respeito desta questão da unção. Aqui, ele pegou aquela pedra, ajuntou, reposicionou ela, fez dela uma coluna, um memorial, e a Bíblia diz que ele derramou azeite sobre a pedra. E há outros momentos que homens de Deus fizeram isso também no Antigo Testamento, não é? No Novo Testamento, isso não é prática da igreja, não é? Ungir coisas, objetos, propriedades, casas, enfim, até, meu Deus do céu, as coisas estão complicadas ultimamente, infelizmente, e as pessoas gostam disso. Essa é uma outra verdade também. A prática do Novo Testamento em relação à unção com azeite, nós temos a base principal, o texto de Tiago, não é? Que a unção deve ser aplicado a pedido do enfermo, não é oferecido, né? O enfermo pede, chama os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, os pastores da igreja, que unge o enfermo, e não é a unção que faz a cura acontecer, mas a oração do justo que pode muito nos seus efeitos. Então nós temos um estudo a respeito disso, se você quiser,
Manda aí um WhatsApp, 43 99960 8886, e eu vou encaminhar para ti gratuitamente esse estudo para que você possa crescer conhecendo mais a palavra de Deus. O voto agora de gratidão a Deus. Gênesis capítulo 28, os versículos 20 a 22 tem esse registro a respeito de voto. A respeito de voto, irmãos, é importante nós deixarmos bem claro que voto é uma promessa voluntária que alguém faz para Deus. Então Deus não está pedindo para você, faça um voto comigo, que eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Não, não é disso. A presença de Deus, nós já estudamos nessa lição aqui anteriormente, que a presença de Deus é que nos garante isso tudo. A ajuda de Deus, a sua presença vai suprir as necessidades, é a presença de Deus. Jacó, por conta de tudo que ele estava vivendo, ele fez um voto voluntário. Ele não era obrigado a fazer voto nenhum, assim como nenhum crente é obrigado a fazer voto. Porém, uma vez que você faça um voto, você precisa cumprir o seu voto, não é? Aí, no material, nós temos isso aí. Segundo o dicionário bíblico, não é? Votos eram sérios, não é? Sérios e obrigatórios após declarações e expressões de compromisso espiritual. O voto por si era obrigatório? Não. Agora, votou, aí você é obrigado a cumprir o seu voto. Qual o significado que nós temos disso? O voto é uma resposta humana à manifestação da graça de Deus e ainda um compromisso de fidelidade. Se você faz voto, você cumpre o voto. Não é isso? Promessas a Deus não podem ser feitas levianamente, porque tem gente que na hora do movimento espiritual faz promessas que não vai cumprir. Isso é tratar Deus de forma leviana. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, não é? Gálatas 6 e 7. Deus não se deixa escarnecer. Fique atento. Após Jacó consagrar a coluna que ele levantou em Betel, ele fez um voto a Deus, movido, olha só, movido por um sentimento de fé e de gratidão. O voto de Jacó, então, teve essas duas características principais, fé e gratidão. Olha, ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, e lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia ele voltasse em paz à casa do seu pai, porque ele tinha medo do seu irmão, né, do Esaú, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Penso que nós podemos ler esse texto, porque esse subponto aqui ele está caracterizado exatamente nesses versículos. O texto diz assim, versículo 20, e também fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse foi o voto que ele fez a Deus. Ele prometeu, meus irmãos, em linhas gerais, seguir o exemplo de Abraão, que deu dízimo de tudo a Melquisedeque, depois da grande vitória que teve sobre os seus inimigos. Inclusive, você precisa estar atento, porque na sua lição está invertido essa questão aí, está invertido essa última frase, né? Aí na lição está dizendo que ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão. Na verdade é o contrário. Abraão foi quem deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E isso está referenciado em Hebreus capítulo 7, os versículos 1 a 4, diretamente, não é? Abraão deu o dízimo de tudo, ele também fez promessa, e aqui Jacó está reiterando isso. O que é importante nós entendermos aqui? Se faz promessa, cumpra. Jacó, meus irmãos, ele estabelece isso. O dicionário bíblico Wycliffe diz que os votos são sérios e que precisa ter cumprimento fiel. A estrutura do voto que Jacó fez estabeleceu as condições. Se Deus for comigo, ou seja, a presença divina, se houver proteção, se houver provisão e se houver retorno em paz, foram aí as condições que ele colocou. Aí ele diz,
O meu compromisso é esse: o Senhor será o meu Deus. Então agora deixaria de ser o Deus de Abraão e de Isaque, e seria o Deus de Abraão e de Isaque e o meu Deus. Ele consagrou aquele lugar, porque ele diz: o Senhor será o meu Deus. Ele consagrou aquele lugar e ele daria dízimo. São os compromissos que ele assume. O Senhor será o meu Deus, consagrando aquele lugar e também com o dízimo. Há uma questão aí exegética que é importante. O se que está no texto, veja aí, Gênesis capítulo 28, o versículo de número 20, diz assim, ó: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo. Se, esse se é o fator exegético que eu quero destacar aqui com os irmãos. Esse se não deve ser interpretado como incredulidade, absolutamente não, mas a maneira condicional, a linguagem condicionada, que, se você observar, era típico desta época em que os fatos com os patriarcas aconteceram. E ainda, meus irmãos, como uma expressão de fé que estava, no caso de Jacó, especialmente aqui, estava em desenvolvimento, porque ele havia tido agora uma experiência real com o Deus Todo-Poderoso. O comentário bíblico pentecostal, ele traz a informação de que Jacó ainda está num processo de amadurecimento espiritual. A sua fé não é perfeita, mas já é uma fé real. Quando ele fala a respeito de dízimo, e aí nós também trouxemos no material de apoio uma definição a respeito de dízimo, falamos a respeito da questão do dízimo, que é a 10ª parte dedicada a Deus. Esta é, como você vai observar aqui, uma prática anterior à lei, porque infelizmente hoje em dia nós temos crentes que, ouvindo as conversas que estão aí na internet, nas redes sociais, nos canais de YouTube, enfim, tem muita gente falando contra a prática do dízimo, e essas pessoas têm os seus motivos, muitos porque são infelizes ou porque tiveram experiências ruins na sua vida, e aí eles acham que porque dão dízimo, Deus é obrigado a dar a eles tudo o que eles querem. E porque não recebem, porque são os bebês chorões, não é? Não recebem tudo o que querem, até porque às vezes vivem uma vida arregalada, despojada, e não entende o compromisso de Deus com o ser humano. O indivíduo se frustra e aí ele começa a falar a respeito, ou falar negativamente a respeito do dízimo. Eu quero deixar para os irmãos, especialmente, uma informação principal. O dízimo é um compromisso de fé que um crente faz com Deus em gratidão, não é retorno. Dízimo não é promessa de retorno, não é? Dízimo é gratidão. Você devolve a Deus 10%, considerando que Ele te dá uma bênção, a totalidade dela, 100%. E aí é seu, você faz o que você quer. Ah, mas eu não quero dar dízimo. Amém, não dê. Não, eu sou grato a Deus e eu vou então devolver o dízimo. Glória a Deus. Você vai perceber, irmãos, notadamente, pessoas que são dizimistas têm uma tendência natural de serem pessoas que, no seu modo de vida, vivem melhor. Não porque são dizimistas, mas porque expressam gratidão. Pessoas que são gratas. Quando o indivíduo ele é ingrato, ele tem uma tendência também natural de viver uma vida mais fechada, mais triste, mais desconfortável, e não é normalmente uma pessoa que está pronta para servir. Então, vamos pontuar isso. No material de apoio, nós colocamos o comentário: dar o dízimo é reconhecer que tudo vem de Deus. Qual o significado teológico para o dízimo? É gratidão, é dependência e é consagração financeira. Você pode dar o dízimo? Com certeza sim. E eu vou ser bem objetivo aqui. Se você não consegue administrar a sua vida com 90% de tudo que Deus te dá, fique certo, sem medo de errar, que não será com 100% que você vai conseguir. É bem fácil. Se você não consegue organizar as suas despesas, a sua vida, o seu modo, considerando 90% de tudo aquilo que Deus põe na sua mão,
não vai ser com 100%, não vai ser nem com 150% e nem com 200%. Porque o indivíduo, vou citar um exemplo, ganha R$ 1.621, não dá conta. Aí ele começa a pensar assim, nossa, se eu estivesse ganhando 2.000, aí as coisas seriam melhor, porque ia ter essa diferencinha. Quando ele passa a ganhar os 2.000, não dá também. Aí não, mas aí eu precisava ganhar mais, que a gente fica sempre nessa expectativa, não, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais. Aí o indivíduo fala, não, então passa a ganhar R$ 4.000, aí ele muda o padrão de vida. Aí mudou o padrão de vida, aí já compra um carro melhor, que dá uma despesa maior, que tem seguro, que tal, e tal, e tal. Muda para uma casa maior, a casa maior gasta mais energia, gasta mais água para manter limpo. Aí mudou o padrão, aí o salário de 4.000 também não vai dar. A verdade é essa, se não conseguirmos administrar 90%, é certo que com 100% não vai dar. E eu estou falando isso de experiência própria. Isso não é teoria, não. Isso é vivência. Já andei esse caminho e eu sei exatamente o que eu estou dizendo aqui. Pois bem, ele votou e assumiu esse compromisso, que daria o dízimo. Jacó segue o precedente de Abraão em Gênesis 14, 20. Ele reconhece a provisão divina, pratica o ato de gratidão e ainda consagra os seus bens ao Senhor. Hebreus confirma a importância desse princípio. Esse texto que está na sua lição aí, Hebreus 7, versículos 1 e 2, diz, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. O voto, meus irmãos, revela um compromisso pessoal de alguém com Deus, é o início de um relacionamento consciente. E, por fim, demonstra responsabilidade espiritual. Olha só que coisa gloriosa nós temos aí. Pastor Adilson. Tópico 3, o subponto 3, é o último slide desta pré-aula, né, da lição de número 10, o concerto de Deus com Jacó. Veja bem esse primeiro parágrafo. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Aqui, pastor, tem um adendo que é bom que o professor e o aluno, se ele não assistiu à lição número 9, a lição anterior vai explicar direitinho sobre essa questão aí da primogenitura, enfim, que Deus revelou que o mais velho serviria o mais novo. Olha o segundo parágrafo, já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, Gênesis 25, 31, e como consequência Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera, não é? Veja bem, depois desse segundo parágrafo aí, eu trouxe um adendo, este é um ponto crucial na narrativa de Gênesis, destacando o contraste de caráter entre os dois irmãos e a soberania do plano de Deus, a troca da primogenitura por um prato de lentilhas, Gênesis 25, do 31 ao 34, reflete não apenas uma necessidade física, mas um profundo desdém espiritual de Esaú. Portanto, assista à aula anterior lá que os irmãos vão entender com mais profundidade, tá certo? Olha o terceiro parágrafo. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia fé. Temos até um texto aí, Romanos capítulo 1, versículo 5, que diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Uma colocação sobre este versículo, o concerto de obediência da fé, Romanos 1,5, concerto feito com Abraão, não era um contrato automático, ele exigia uma resposta de fé, assim como Abraão foi chamado a obedecer, saindo da sua terra, a Isaac foi provado, Jacó foi chamado a confiar no plano de Deus, mesmo quando este parecia difícil ou lento. Não é apenas acreditar intelectualmente, mas confiar e agir conforme a vontade de Deus, Romanos capítulo 1, e versículo 5. Ou seja, deve haver aí uma disposição também da pessoa, no caso aqui,
de Jacó. E temos aí, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Esse texto foi retirado aos Hebreus, não é? É isso mesmo, sem fé, aos Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, né, e seu engano. Olha aí o último parágrafo. Contudo, quando ele tem um encontro transformador, é o assunto desta aula, com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas de conserto. Está aí, Gênesis 35, 9, diz assim: apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã Arã e o abençoou. E o verso 10, 35, 10, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. Um adendo sobre isto, reafirmação do nome no versículo 9 e 10. Deus apareceu novamente a Jacó e confirma que ele não se chamará mais Jacó, mas Israel. Isso simboliza uma mudança permanente de caráter e identidade, abandonando o passado de enganador. Então, isso aqui é até um texto aqui também, de Gênesis 35, 11. Disse-lhe mais: eu sou teu Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E ainda, versículo 12, a terra que dei a Abraão, a Isaque, a ti a darei, também a tua descendência depois de ti a darei. Nós temos aqui do versículo 11 a 12 de Gênesis 35, a renovação da aliança. Deus se revela como El Shaddai, o Todo-Poderoso, reafirmando as promessas feitas a Abraão e a Isaque, uma nação numerosa, uma linhagem de reis e a posse da terra, o altar e o memorial, de versículo 13 e 15. Jacó, em resposta, erige um altar, derrama libação, consagra o local como Betel, casa de Deus, consolidando sua vida espiritual e obediência após o trágico incidente em Siquém. E nós vamos dar continuidade a este assunto nas próximas aulas. Muito bem, Adelino. Exatamente na próxima lição nós vamos falar a respeito desse finalzinho aí. Exatamente. Porque Gênesis 35 já foi Deus mudando o nome, né, de Jacó para Israel. Então, o que é importante a gente frisar nesta lição, a experiência transformadora de Jacó? É que em Betel, onde ele teve um encontro real com Deus, foi onde a gente iniciou a sua experiência com Deus, mas a consolidação da sua transformação se dá pelo caminho, ao longo da caminhada, conforme ele foi amadurecendo. Porque em Gênesis 28 ele teve a experiência com Deus em Betel, e a partir dali você vai estudar, por isso eu mencionei que você deve ler a partir de Gênesis 25 até o 35, para você entender a vida de Jacó, entendeu? Aí você vai perceber que a partir do capítulo 28 ele teve esse encontro e foi amadurecendo ao longo da jornada, até que Deus então muda o seu nome. Aí ele passa a ser o príncipe de Deus, porque lutou com Deus e prevaleceu. Aleluia. Não é isso? Vamos lá. Jacó ergueu uma coluna em Betel, e ali em Betel, após essa gloriosa experiência que teve com Deus, ele fez um voto ao Senhor. É a síntese do nosso tópico terceiro da lição. Pastor Adolfo fazendo aí a conclusão desta lição, a de número 10. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Ele revelou-se para ele em sonho, ou Deus revelou-se a ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó, que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história, é algo sobrenatural. Milagre. Com certeza. Olha só, meus irmãos, deixa eu dizer aqui, ó, esse aqui é o material de apoio da lição que você pode fazer download gratuitamente acessando a plataforma do CETADB. Está aqui, ó, online.cetadb.com.br, você acessa, cria gratuitamente o seu perfil, né, e ao criar o perfil você já tem
acesso direto ao material da Escola Bíblica Dominical. Vou rapidamente aqui dizer para você, acesse o endereço que está aí, online.cetadb.com.br, a tela que vai se abrir. Se você está usando o celular, vai estar na parte de baixo o botão entrar. Se você está usando um computador ou um tablet, está na parte de cima o botão entrar. Clica em entrar. Como você ainda não tem a conta, não adianta fornecer e-mail e senha porque você não tem. Clica em criar conta. Aí ele vai pedir seu nome, data de nascimento, o seu contato de telefone, o seu e-mail e vai pedir para você cadastrar uma senha. Aí você vai fazer isso e vai finalizar. Quando você finalizar o cadastro, ele vai mudar a tela e já vai aparecer para ti ali o item Escola Bíblica Dominical, que você clicando, você terá acesso a todas as lições, considerando a mais recente para a mais antiga. Então, desde setembro de 2025, nós passamos a disponibilizar esse material gratuitamente. Você acessa a aula, esta aula você acessa na plataforma, você faz download dos slides em PDF ou em PowerPoint e você também consegue fazer download deste material aqui, o material de apoio, não é, da nossa lição. Nesta lição, a de número 10, são 23 páginas que você tem ali com os comentários. Se você tiver dificuldade para criar o perfil, mande uma mensagem para o meu WhatsApp, esse número aqui, ó, 43 999 608886, e eu encaminho para ti uma mensagem com o passo a passo de como você cria o perfil para ter acesso a este material. Lembrando que o material da Escola Bíblica Dominical, na plataforma do CETADB, você tem acesso gratuito, tá joia? Claro que ali você tem as opções de cursos que o CETADB oferece, curso de teologia básico, médio, avançado, bacharelado em teologia, cursos de especialização para o exercício ministerial, também estão ali. Nós também temos, irmãos, uma livraria onde você pode comprar bíblias de estudo, compêndios doutrinários, comentários bíblicos, e ainda materiais que o CETADB oferece, camisetas, bolsas, enfim, uma série de material. Acesse a plataforma online.cetadb.com.br e ali você vai conseguir navegar por tudo isso. O fato é que tem bênção de Deus para a sua vida, tem conhecimento de Deus para a sua vida aí na plataforma do CETADB. Acesse e verifique. Qualquer dúvida, nos chame, envie uma mensagem, coloque um comentário na aula. Se você ficou com dúvida, pode nos enviar e nós vamos lhe auxiliar também. Deus abençoe, a paz do Senhor, continue firme com Jesus. O Senhor, Ele está conosco e a sua presença nos garante a vitória. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos, você, sua família, seu ministério, e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.